Muitas pessoas não sabem, mas podem contar com a ajuda de um profissional gratuitamente em causas judiciais, como acertos trabalhistas. Esse profissional é chamado de conciliador. Ele é somente a pessoa nomeada pelo juiz para facilitar o diálogo entre as partes, que depositam confiança na capacidade pacificadora do conciliador, que poderá levá-las à solução satisfatória do problema. Conciliação é o caminho. E que agora, graças a Deus, vem vindo com o novo Código de Processo Civil. Muitas das ações na área de conciliação são frutíferas, muitas. E isso alivia um tanto quanto o judiciário, que deveria incentivar um pouco mais. Tem angariado realmente diversos apoios de juristas. Precisa também mudar alguns mecanismos processuais, né? E isso facilitaria muito o andamento da resolução dos conflitos das partes. É um processo mais rápido, geralmente dura em 3 meses e as partes sempre saem satisfeitas. A doutora Maria Cristina Zucchi ingressou no Tribunal de Justiça de São Paulo em 2001 e foi a primeira mulher a ocupar um posto de desembargadora junto a um órgão especial do TJSP. É formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é doutora em Direito Civil também pela USP e é mestre em Direito Constitucional Comparado pela Universidade Sanford, Alabama, Estados Unidos. Possui especialização em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. É membro da Academia Paulista de Magistrados, do Conselho Superior da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Brasil-Reino Unido e autora de vários artigos e livros. Ela coordena o curso de Meios Alternativos de Solução de Conflitos da Escola Paulista de Magistratura. A desembargadora doutora Maria Cristina Zucchi atua na 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo e é considerada uma das maiores autoridades do Brasil em conciliação e mediação. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje nós recebemos a doutora Maria Cristina Zucchi. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo e também desenvolve outras funções que daqui a pouco ela vai explicar para todos nós aqui no programa. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme receber a senhora aqui. Muito obrigada, digo eu. Uma honra muito grande estar fazendo parte desse programa, que eu admiro muito, sempre assistir, e estar aqui com a oportunidade de falar sobre as formas alternativas de solução de conflito, que são a paixão da minha parte. Então, desembargadora, eu acho que para o público, a ideia, infelizmente, que se tem do judiciário brasileiro, isso eu falei para o doutor Belloc aqui, falei para o doutor Ives, já tinha falado com o doutor Ives Gandara também, o doutor Durso, quando esteve no programa. Infelizmente, o judiciário brasileiro, ele passa para o usuário final, que são os cidadãos, a ideia de morosidade. Tudo demora, é caro, é burocrático, é difícil de andar e etc. E a gente sabe que, é lógico, o judiciário está com um acúmulo de serviço, mas para o cidadão ele quer o final de história, que é o seguinte: ele quer um judiciário que julgue a causa dele, com uma certa agilidade, com imparcialidade, com eficiência. E a senhora tem coordenado um serviço dentro do judiciário que eu gostaria que a senhora explicasse, que é uma alternativa também, o serviço de mediação. Como funciona isso, doutora? Pois é, doutor Denis, hoje nós temos, na realidade de solução de conflitos numa sociedade tão litigante, tão litigiosa como é a nossa, na nossa sociedade, dá-se um boi para não entrar numa briga, mas dá-se uma boiada para não sair dela. E o povo brasileiro, ele tem uma índole litigante por natureza. Nós estamos vivenciando uma fase em que qualquer raspadinha no carro, uma pequena batida, já justifica um dos motoristas saírem do carro com uma arma na mão, e isso não raro
transformar-se num homicídio. Infelizmente. Infelizmente, estamos evoluindo em termos de violência, em termos de litígio realmente. Estamos nos afastando tremendamente de pacificação. Nossa sociedade está virando as costas para formas pacificadoras de solução de conflitos. Neste ambiente de realidade social e de realidade de vida em que vivemos, vêm aí os meios alternativos de solução de conflito propor que esses conflitos comecem a ser resolvidos de uma forma mais pacificadora, de uma forma mais consensuada e não tanto litigante. O que seria o consensuada e não tanto litigante? É que hoje nós temos tradicionalmente na sociedade a informação e o direito líquido e certo garantido constitucionalmente pela nossa Carta Magna de, em havendo um conflito, leva-se ao judiciário. E o judiciário é que tem a obrigação, a função de dirimir a dúvida e resolver o conflito. Evidentemente, num contexto litigioso como o que vivemos, isso aí tende a fazer com que haja o ajuizamento de ações de uma forma excessiva, exacerbada. E para um judiciário com elementos limitados, evidentemente isso causa um excesso de serviço. Então nós estamos apresentando uma cifra de acervo assustadora. Nós temos no âmbito nacional, no Brasil, atualmente, cerca de 95 a 100 mil processos, milhões de processos, desculpe, aguardando o julgamento. E no estado de São Paulo, uma média de 40. 40 milhões de processos só no estado de São Paulo aguardando o julgamento. E o número de processos, ajuizamentos que nós constatamos, bem como o número de apelações, de recursos que são apresentados, é assustador. Os meios alternativos são vários. Temos a conciliação, temos a negociação, temos a transação, temos a mediação e temos a arbitragem. São vários meios. O nosso presidente Nalini declinou outro dia a existência num arquivo americano em que ele teve a informação de que temos mais de 40 meios alternativos. Com os meios alternativos, nós temos uma outra visão de solução. Os meios alternativos, por exemplo, a conciliação, por exemplo, a mediação, eles permitem que um terceiro imparcial, isento, mas que foi formado no uso de técnicas de mediação e de conciliação, auxiliem as partes a se enxergarem, a verem os problemas umas das outras como se estivessem sentadas em outra cadeira com outra visão. Mas aí não existe a figura do juiz ainda. Não existe a figura do juiz. Então, deixa eu só, desculpe interromper a senhora, porque é uma coisa que a gente escuta muito esse assunto e as opiniões, na maioria das vezes, são as mesmas. A dúvida do cidadão, do usuário, do sistema, quando a gente comenta sobre isso, e eu tenho 30 anos de advocacia, a gente escuta muita coisa, eles falam, mas espera aí, quem garante que esse terceiro é uma figura isenta? Porque na cabeça do cidadão, do usuário, ele quando entra num fórum, num local público, senta numa sala de audiência com o juiz, em tese, ele se dá por satisfeito porque ele fala, bom, aqui ninguém vai ter poder de ingerência. E aí que está o ponto de confusão, doutor Tênis. No caso de conciliação e de mediação, eu vou focalizar só esses dois tipos de formas alternativas. Não existe julgamento nenhum. As partes é que vão descobrir qual será a melhor solução para elas. E esse é um dos grandes méritos da conciliação. O terceiro interveniente, ele está ali devidamente capacitado e cadastrado junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo ou junto ao Poder Judiciário. Ele está lá exclusivamente para ajudar as partes a verem-se naquele conflito. Então, por exemplo, se o locador está entrando com uma ação de despejo por falta de pagamento contra o locatário, porque a lei permite, a lei locatícia permite que após 3 meses de não pagamento, o locador pode ajuizar a ação
e ter a retomada do imóvel com a rescisão contratual. Ora, às vezes, os motivos que levam o locatário a não estar pagando só por aquele período permitem que o locador seja minimamente compreensivo e aguarde um pouco, porque ele vai repor aquele valor não pago, superada a dificuldade momentânea, temporária, que ele está enfrentando. Então, nesse caso, é feita uma justaposição consensuada dos interesses, esquecendo o que está na lei, jamais fazendo algo que seja contra a lei. A senhora tem alguns números ou percentuais de quantas pessoas dentro da conciliação surtem efeito? Qual o percentual de composição ali entre as partes? Nós temos um percentual muito otimista, doutor Denis. O problema é que a população ainda não está formada para esse tipo de procedimento. Ela ainda olha, como o senhor mesmo demonstrou no início das suas perguntas, ela ainda olha para a mediação com desconfiança. Ela ainda acha que ela vai ter um julgamento ali. Como o cidadão tem acesso à mediação? De repente, vamos pegar esse exemplo mesmo que a senhora deu de um inquilino. Eu tenho um inquilino que não está pagando aluguel, já passou 30 dias, 40 dias, 60 dias, mas eu não quero ir para a justiça normal, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Como é que eu posso me valer da mediação? Então, existem dois caminhos. Existe o caminho extrajudicial e existe o caminho judicial. Porque, antes de mais nada, deixa eu deixar bem claro aqui que dentro do judiciário está se utilizando a conciliação. Um grande mérito do Poder Judiciário, que está sendo gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça e que tem permitido que partes tentem a mediação ou a conciliação ou antes de ajuizar a ação ou durante a tramitação judicial. A ação já pode estar ajuizada. Se as partes manifestarem a vontade de tentar a conciliação, o juiz suspende o andamento da causa, o processo vai para o setor de conciliação, atualmente Sejusc, Centros Judiciários de Solução de Conflitos, e eles tentam ali, através de um mediador que voluntariamente, por enquanto, trabalha no judiciário como tal. Devidamente formado, devidamente capacitado. Com conhecimento jurídico. E cadastrado junto ao Tribunal de Justiça, porque fez o curso em entidades também cadastradas pelo Tribunal. Então, quando uma pessoa, um cidadão, está em conflito, como é o caso, o exemplo que o senhor deu, é um inquilino que não está podendo pagar o aluguel, mas quer conversar com o locador, quer deixá-lo a par da sua situação e quer propor um prazo para que isso, se ajustando, tudo se volte a uma situação de normalidade. Então, ele pode procurar, em primeiro lugar, um mediador particular. Então, nesse caso, um mediador que ele tem alguma indicação que ele conheça, que vai marcar um horário em seu escritório e que possa atendê-lo. Ou Desculpe, doutor, existe algum cadastro, existe algum site, algum contato que a pessoa possa procurar? Um cadastro nacional, como espera-se que venha a ocorrer, ainda não existe. Nós estamos caminhando ainda nisso. A pessoa que procura no site, na internet, entra no site do Tribunal de Justiça, procura pelo núcleo permanente, vai encontrar ali Ali ela tem como manter contato com o mediador. Dos mediadores cadastrados. Então, ela tem a escolha de procurar... E esse custo zero? Ela pode procurar? Pela internet, tranquilo. E mesmo depois que procura o mediador, ela não tem despesa nenhuma? Não tem. Por enquanto, o mediador está trabalhando voluntariamente para o tribunal. A grande maioria dos casos, exatamente. Doutor Denis, veja bem... Não precisa mobilizar toda a estrutura que deve estar focada em problemas mais sérios, em coisas mais delicadas para a sociedade, para as partes envolvidas. E como a senhora falou dos Estados Unidos, raríssimos são os casos lá que chegam ao que seria aqui no Brasil o STJ ou o STF. Raríssimos casos. Exatamente. Porque existe um filtro justamente para se decidir tudo em primeira instância, ou segunda instância, ou com a mediação. É verdade. E lá há um processamento em que é obrigatória a tentativa da mediação e da conciliação antes do processo ir até o juiz. 95% das ações resolvem-se aí. Só 5% tem prosseguimento perante o juiz da causa.
Daí sim haverá uma distribuição e haverá um juiz. E aí o processo chegará até ele. Então, a vantagem disso é enorme. A melhor propaganda que existe é essa. Olha, eu fui lá na mediação, realmente conversamos, chegamos a um bom termo lá, resolvemos em 10, 15 dias, estava tudo certinho, acabou. Exatamente. E do outro lado ele fala, bom, quem não foi direto para o judiciário, pode estar esperando 6 meses, um ano e meio. Então, essa prática, se for eficiente e bem divulgada, tem tudo para dar certo. E isso pode ser muito importante quando se trata de relacionamento familiar, de relacionamento de filhos, e principalmente relacionamento de trabalho, pessoal com que se vai voltar a conviver. É muito importante que tenha sido superada a razão do litígio, que na tramitação judicial é vista como um motivo de fim, tem que se resolver até ali. E na mediação não, a expectativa é que com o trabalho da mediação e com o trabalho, a cooperação das partes que se comunicam ou voltam a se comunicar, elas acabam conseguindo superar o motivo que está causando aquele conflito. E ao superá-lo, elas conseguem resolvê-los. Quem? As partes, não o mediador. O mediador não pode, não deve, ele não está lá para julgar. Gostaria de deixar claro para o nosso telespectador, a mediação é totalmente diferente do julgamento que é feito pelas câmaras de julgamento, que é independente do judiciário. Ali são entre empresas, são casos mais complexos que se estabelece, olha, no contrato, né? Se por acaso nós tivermos problemas, eu tenho uma empresa, a doutora tem uma outra empresa, a gente estabelece aqui um contrato e fala, se nós tivermos problemas, quem vai julgar é a empresa A ou a câmara tal, não é o judiciário. Isso é diferente, é totalmente diferente. A mediação, ela tenta trazer a composição entre as partes, evitando justamente essa parte beligerante, essa parte de discussão judicial. Doutor Denis, não tem nada mais precioso do que ouvir a parte, coisa que no processo nem sempre acaba acontecendo. Por melhor que seja o juiz, a dinâmica processual é outra. E na mediação não, às vezes ao contar qual é o problema, o mediador nem sempre precisa examinar os autos. Ele pode estar completamente alheio. São as partes que têm que trazer como elas carregam aquilo, a dificuldade que elas estão tendo, o sofrimento que elas estão enfrentando. E, ao fazê-lo, elas às vezes revelam, surpreendentemente, razões que elas mesmas haviam se esquecido, das quais haviam se esquecido, razões que elas mesmas deixaram de identificar. Isso provoca uma revelação que é preciosa na busca de uma solução. E a outra parte, ao avaliar o sofrimento, é muito fácil dizer que o pai tem que pagar pensão, mas nós sabemos a realidade de hoje. Se o pai está morando na sarjeta, não tem de onde tirar nada, tem cabimento levá-lo para a prisão? Não resolve. Porque é preso, aí que ele não vai conseguir realmente dinheiro para pagar. E às vezes, através de uma mediação, isso acaba sendo resolvido levando em consideração a realidade dele. Não acomodando-se nela, mas dando soluções que de outra forma extrapolariam até uma prestação mais adstrita à prestação jurisdicional. Então, tudo isso faz com que a mediação ofereça soluções riquíssimas do ponto de vista humano. E principalmente permitindo que o relacionamento entre as partes ou comece ou se restabeleça, o que do ponto de vista humano também é maravilhoso. Chegou o momento de nós como sociedade, aí não só o judiciário, mas como sociedade, nós tentarmos entender, né, o semelhante, o que está acontecendo. E é uma atitude inteligente, porque você resolve o seu problema, você cria uma situação favorável para as partes e você não espera um tempo enorme, que depois de esperar todo esse tempo, ainda você pode receber uma notícia de uma sentença, uma decisão que para você foi injusta. Exatamente. Enquanto ali você vai ter oportunidade de negociar, de falar, de expor seu ponto de vista. Doutora, queria agradecer a presença da senhora mais uma vez. E nosso programa está terminando. Eu queria colocar à sua disposição alguma coisa que eu não perguntei, alguma mensagem que a senhora queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Pois não. Eu queria agradecer a atenção do telespectador, a oportunidade que o Dr. Denis me dá aqui de falar
sobre um assunto que eu tomo como uma missão diante da nossa sociedade, uma missão diante do nosso judiciário, uma missão diante do ser humano em geral. Tem havido um trabalho muito sério no sentido de inserir a matéria meios alternativos de solução de conflitos no próprio curso de Direito. O aluno de Direito tem um curso em que ele é direcionado para ser brigão, para defender o seu cliente, para lutar pelos direitos do cliente. E isso também é muito responsável pela litigiosidade que nos caracteriza. Então, o próprio advogado, quando de sua formação, precisa ter uma indicação de formação no sentido de que há o meio processual, mas há também um meio alternativo e que leva a soluções igualmente valiosas. E fechando as decisões tomadas através das soluções consensuadas na mediação e na conciliação, elas são levadas ou podem ser levadas para homologação para o juiz. Se existe um processo em andamento, o juiz dá causa. Se não existe um processo em andamento, pela jurisdição voluntária. E esta homologação transforma aquela solução consensuada em acordo judicial, de modo que, depois disso, pode ser cobrada a sua execução. Como foram as partes mesmas que chegaram a uma solução que elas mesmas propuseram e viram como melhor para si, elas então tendem a cumprir aquele acordo, a cumprir aquela solução consensuada, e o número de execuções então acaba sendo muito baixo. Tudo isso vem como vantagem pela utilização dos meios alternativos. E eu nunca dispenso a presença dos advogados nas sessões de conciliação e de mediação, porquanto a eles continua sendo preservadas as funções declinadas no artigo 1º do Estatuto da OAB e da Advocacia, dizendo que a eles incumbe a assessoria jurídica, assistência jurídica e o patronato judicial. Isso é exclusivo deles. A função do mediador é outra e não pode prescindir da atuação dos advogados ao lado das partes. Doutora, muito obrigado por a senhora ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme receber a senhora aqui. Obrigada. O prazer foi meu, doutor Denis, tenha certeza. Muito obrigado. E você, meu amigo, minha amiga, aguarde daqui a pouquinho um outro tema muito interessante. Já já a gente volta. É o nosso encontro todo sábado às 5 da tarde no É Desse Jeito. Tudo aquilo que você procura num programa e um pouquinho mais. A sua participação que é o mais especial. Então, não esquece, sábado às 5 da tarde na TV Mundial É Desse Jeito. O papel da Polícia Militar é exclusivamente o patrulhamento ostensivo. É por isso que a polícia anda fardada e caracterizada, mostrando sua presença ostensiva, passando segurança à sociedade. A Polícia Militar tem papel de relevância que se destaca como força pública estadual, primando pelo zelo, honestidade e correção de propósitos com a finalidade de proteger o cidadão, sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. Nos dias atuais, a Polícia Militar, além de suas atribuições constitucionais, desempenha várias outras atribuições que, direta ou indiretamente, influenciam no cotidiano das pessoas, seja atuando, orientando, diminuindo conflitos e gerando a sensação de segurança que a comunidade anseia. De uma forma bem simples, a Polícia Militar cuida daquilo que está acontecendo ou acabou de acontecer, enquanto a Polícia Civil cuida daquilo que já aconteceu e que precise de investigação. Ou seja, a Polícia Militar é aquela que cuida e previne. Robinson Castropil é paulistano, casado e nasceu em 1966. É capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo e já participou de dezenas de cursos, tais como formação de oficiais, resgate e emergências médicas, controle de distúrbios civis, policiamento de eventos e muitos outros.
Participou da Conferência Anual de Chefes de Polícia na Flórida, do primeiro Fórum Internacional de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, do Encontro Técnico de Polícia Comunitária Brasil-Japão e muitas outras palestras e conferências. Durante sua carreira como policial militar, recebeu 17 honrarias, entre diversas láureas, diplomas e medalhas. Atualmente, está lotado no 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em São Bernardo do Campo. Nessa noite, é com imenso prazer que eu recebo aqui o capitão Castropil. Capitão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nós vamos conversar um pouquinho, capitão, sobre a atuação da Polícia Militar, lógico que envolvendo segurança pública, população, a instituição da Polícia Militar, a imagem da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Capitão, como a polícia, pelo menos aparentemente, a gente tem notado nessas últimas manifestações aí populares, a polícia tem tido um papel fundamental, inclusive de participação, de convivência com as manifestações. Qual a orientação que a polícia tem recebido nessas manifestações? Bom, boa noite a todos os telespectadores, né? Então é um prazer estar aqui, poder elucidar, né, o trabalho da Polícia Militar para todos. A Polícia Militar, ela está onde o povo está, né, como dizia o poeta, né? É uma instituição totalmente democrática e então a atuação da Polícia Militar, ela vai depender do tipo de manifestação, né, popular. Então, quando a gente observa manifestações, né, democráticas, pacíficas, né, que não abusem do direito do outro, do próximo, obviamente que a Polícia Militar ela vai estar ali para assegurar o direito daquelas pessoas que estão se manifestando, das pessoas que estão passando por ali, dos comerciantes, enfim, de maneira também muito tranquila, né, e até, na medida do possível, apoiando, né, as manifestações. Por outro lado, a manifestação pública ela é um momento delicado, explosivo até eu diria, porque pessoas que não possuem aquela determinada ideologia ou estão infiltradas no meio, né, de uma manifestação legítima, ela pode se utilizar desse momento, né, para atrapalhar, né, para causar embaraço, tanto à autoridade constituída ou buscando algum tipo de benefício próprio, né? Então aí a gente vê as depredações, né? A gente vê a atuação de determinados grupos violentos, racistas, fascistas, né? E obviamente que nesse momento a Polícia Militar ela vai atuar, né? Mas houve já um amadurecimento da polícia. O senhor acha que ela já está mais preparada para enfrentar essa situação do que era até um tempo atrás? Eu acredito que o amadurecimento da polícia ele é diretamente proporcional ao amadurecimento da população. Porque o policial, né, quer seja o policial civil ou o policial militar, ele sai da população. Saindo um pouquinho da manifestação, capitão, como está o relacionamento da polícia com a população? A gente escuta muito. Tem uns que reclamam, outros elogiam, uns acham que melhorou, outros acham que piorou. Mas, para efeitos da Polícia Militar, como está o contato dela hoje com a população de São Paulo? Bom, no início dos anos 90, meados dos anos 90, né, iniciou-se aqui no Brasil, e o precursor dessa nova filosofia lançada foi o Estado de São Paulo, que é a Polícia Comunitária. Então, a Polícia Comunitária hoje é uma filosofia que ela é reconhecida mundialmente. Então, cada país ela tem a sua característica, ela tem um nome, mas se você estudar, você vai ver que é tudo a mesma coisa. E aqui no Brasil, ela iniciou em São Paulo, lá em meados dos anos 90. Essa nova filosofia chamada Polícia Comunitária, ela vem justamente aproximar a polícia da comunidade. De maneira que a polícia ela vai ouvir a comunidade, perceber quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios, ela vai planejar junto com a comunidade, porque dessa maneira a própria comunidade ela vai, de certa maneira, auxiliar no trabalho da polícia. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um trabalho vencedor
chamado Vizinhança Solidária, né? Esse projeto, que também faz parte dessa filosofia de polícia comunitária, foi lançado a questão de 4 ou 5 anos, e nada mais é do que aqueles moradores daquele bairro, daquela ruazinha, ter uma participação na atuação da polícia. E a polícia conhece o morador também. Conhece seria o morador, exatamente. Porque uma coisa é você chamar, agora eu digo como cidadão, certo. Se você chama um policial para uma ocorrência no local que o policial nunca foi, não conhece as características da região, a atuação é uma. Agora, se de repente ele conhece, ele vai falar, não, aqui eu sei que tinha esse mercadinho, eu sei que mora não sei quem, eu vou patrulhar por aqui, uma vez teve um assalto envolvendo uma pessoa de tal região. É mais fácil para o policial e o efeito para a população é muito melhor. Perfeito, Denis. Isso daí que você acabou de descrever da sua maneira é polícia comunitária. Nós vamos agora, como externa aqui, mostrando exatamente isso. Como está o relacionamento, o que a população acha da polícia militar. Vamos lá. Você já precisou da polícia militar? Sim, eu precisei. Bom, aonde eu moro, que eu moro no Grande ABC, até que foi até bem rápido. Uma situação em que uma pessoa estava sendo assaltada na frente da minha casa e a gente ligando para um posto policial que era praticamente a 1000 metros de casa e o posto policial não podia atender. Eu já tive amigos, tipo, assalto assim, ligou. Algumas partes foi rápido, outras partes deixou a desejar. Foi para uma ocorrência devido a uma briga de casal lá na rua e eu chamei e foi uma experiência muito boa, porque em menos de 10 minutos eles chegaram para atender o casal. Precisei uma vez só e eles não atenderam. Foi bem ruim, eles desligaram na minha cara. Você já sofreu ou conhece alguém que já sofreu abuso de autoridade? Abuso de autoridade, não. Não, nem pessoas próximas a mim, não. Não, eu não sofri, mas meu marido, quando ele era mais novo, ele sofreu com certeza. Então, capitão, você vê que a maioria aqui fala que foi bem atendida, foi prontamente atendida. Agora tem esses casos, o senhor falou agora de base comunitária. Isso daí já não é a primeira pessoa que fala, que às vezes a pessoa está perto de uma base comunitária da polícia, aconteceu um crime, a pessoa se dirige à base e o policial fala, não, eu não posso sair daqui para averiguar. Isso daí, tecnicamente, pode ter uma explicação, mas efeito prático para a população é horrível, porque fala, olha, eu estou aqui a 100 metros de uma base da polícia, como é que ele não pode ir lá me atender? Infelizmente, esse é um caso inevitável, né? Porque, por exemplo, se a gente tem uma base, a gente tem ali um número de policiais designados, provavelmente uma viatura para essa base, e se essa viatura, por exemplo, ela estiver fazendo já o atendimento de uma outra pessoa, então não tem como ela se desdobrar. E para melhorar, capitão? Tem gente que fala que falta efetivo, tem gente que fala que falta equipamento, tem gente que fala que falta o serviço de inteligência na polícia. Isso, muita reclamação é feita até em função do que aconteceu com a Polícia Federal, que diz que a Polícia Federal evoluiu muito em função do investimento na área de inteligência. Como é que está a polícia em termos de efetivo, de equipamento, de inteligência? Como ela está funcionando hoje? O investimento, né, em qualquer área ele é importantíssimo para se chegar, né, à perfeição, né, a um nível de qualidade inquestionável, né? Então, a primeira coisa é o investimento no homem, né? Então, enquanto você dá um bom treinamento, enquanto você investe, né, no homem, ele vai produzir muito mais. E na mesma proporção com relação a equipamento, com relação a viaturas. Então, eu diria que hoje nós estamos num momento que ele é infinitamente superior ao que nós já tivemos no passado, mas que ele ainda está longe de ser o ideal, né? Então, a gente vê, por exemplo, tive alguns anos atrás, numa feira de polícia na cidade de Orange, né, na Flórida, no estado da Flórida, e a gente, num lugar como esse, numa feira como aquela, e assistindo palestras, etc., a gente vê, às vezes, como a gente ainda está obsoleto. Mas volto a dizer, a gente está muito à frente do que já tivemos no passado. Então, hoje, todo policial tem a sua pistola, né? Que é um bom armamento. Mas, né? Desculpe, só para esclarecer. Pois então, até um tempo atrás, nem todo policial tinha sua pistola? Não tinha. E como fazer? Tinha rodízio. Na verdade, a gente está falando de tempo, por exemplo, que não tinha nem pistola, né? O policial trabalhava com revólver. A gente ouvia muito até a população falar, poxa, mas o bandido está vindo de fuzil, de pistola, e o nosso policial está de revólver 38. Então, hoje, não existe mais revólver na Polícia Militar. Todo policial tem o seu colete e a sua pistola e a sua algema, que são particulares.
Então, se o policial hoje ingressar na escola de soldado, daqui a 30 anos, quando ele estiver se aposentando, ele vai entregar a pistola, o colete. Né? Como é na maioria da polícia do mundo Exatamente. inteiro, né? Então, hoje, cada um tem a sua carga, né? Como nós chamamos. Porque se ele for chamado... Eu estou imaginando o seguinte, você tem uma pistola que não é sua. Se você é chamado para uma emergência, você vai se apresentar como? Sem arma? Não, é que na verdade assim, o que ocorria há uns anos atrás é que o policial ele recebia a arma quando ele entrava de serviço, né, no plantão dele, e quando terminava o plantão ele ia lá e devolvia. E aí o próximo que estava entrando no plantão ia lá, pegava a mesma arma, né, e utilizava aquele armamento. Mas tinha mais policial do que arma? Tinha mais policial do que arma. Então poderia acontecer isso. De repente, numa emergência, você se apresentar e não ter arma. Poderia. Casos de abuso, capitão. Hoje parece que o número até caiu, as pessoas reclamam menos. Mas como a polícia tem tratado isso daí com o policial, com a população, quando existe uma denúncia de abuso? Por exemplo, algum policial passou do limite. Como é tratado esse assunto? Então, a Polícia Militar talvez seja o órgão público que mais demite, né, na administração pública do Estado de São Paulo. Então, toda acusação que é imputada a um policial, imediatamente já é instaurado um procedimento administrativo. Né? Esse procedimento, num determinado momento, ele pode até se desmembrar, né? Caso se vislumbre crime realmente ali, ou apenas um desvio de conduta, né? Então ele pode ter um desmembramento penal, inclusive. Né? E todos esses procedimentos instaurados, ele tem um prazo, né, para ser cumprido. Se por algum motivo relevante você não conseguiu cumprir naquele prazo, você pode pedir uma dilação, obviamente embasado, né, como eu disse, um motivo plausível, e esse procedimento ele vai até o final. No final vai ser julgado. É procedente? Demissão. É procedente, mas não é caso de demissão, sei lá, pode ser uma punição administrativa, enfim. Então aí existe também uma dosometria da pena que vai ser imputada também ao policial. Porque tem dois lados, né? Tem um lado que a população fala, a polícia não apura, é um absurdo, eu passei por uma situação dessa, foi constrangedor e tem que apurar realmente. Agora, tem um outro lado que também a polícia, os policiais falam o seguinte, olha, quando tem qualquer denúncia, a pessoa às vezes é um bom policial, está na rua, está combatendo o crime, existiu uma denúncia, ele já é afastado administrativamente. A gente tira ele da rua. E isso é um desserviço para a população, porque não foi nada provado contra ele. Não é assim que acontece. Então, como eu falei, vamos supor que alguém chegue no batalhão da Polícia Militar, ou enfim, na corregedoria e faça uma queixa. Isso daí vai ser analisado, vai ver se tem fundamento, né? Mas enquanto isso, o policial continua na rua trabalhando? Vai depender do caso. E efetivo, capitão? Como é que está o efetivo da Polícia Militar aqui em São Paulo? É o suficiente? Tem que aumentar um pouco? A população pode se sentir bem servida com esse efetivo que tem hoje? A população deve se sentir bem servida, né? A Polícia Militar ela tem um estudo, né? Então nós sabemos, nós temos condições de prever com antecedência quantos policiais ou militares vão deixar, por exemplo, a Polícia Militar no ano de 2015. Então a gente tem condição, por exemplo, de prever quantos vão se aposentar, né? E uma estimativa daqueles que infelizmente vão morrer ou vão pedir para baixa das fileiras, enfim. Então, com esse planejamento prévio, então a gente está sempre 1 ou 2 anos antes já planejando o que vai ser formado, né, em determinado ano. E normalmente a gente, o mesmo número de policiais que a gente forma é mais ou menos equilibrado com aquele número de policiais que estão deixando as fileiras. Então é um número adequado. Quer dizer, não tem déficit de efetivo? Não tem. Inclusive, assim, anualmente são feitos estudos, porque existem outros problemas que acabam interferindo, né? E a entrada? Qual é hoje o atrativo? Porque muita gente às vezes reclama o seguinte, fala, mas é lógico, a Polícia Militar nunca vai ser eficiente, nunca vai ser boa, por quê? A pessoa que entra lá, o salário é baixo, não tem uma resposta social, uma vida difícil, a pessoa tem que fazer bico. Como é que é o acesso hoje? Quais são os cuidados que a Polícia Militar toma para aquele que inicia na carreira? Então, a própria seleção ela é rigorosíssima, né? Então a gente tem aí a última vez que eu não sei exatamente hoje se continua assim, mas deve estar bem próximo disso. Mas a última vez que eu tive notícia, porque eu trabalhei muito tempo com formação também,
para cada 100 candidatos a gente aprovava um. Né? 1% de aprovação. Então isso é bastante recente. Eu acredito que não tenha mudado. E o indivíduo que ele entra na Polícia Militar pensando em salário, pensando em ficar rico, enfim, ele está na profissão errada. Ele já começou errando. Já pode mudar de profissão. Então, eu vou citar meu caso, por exemplo. Eu completo, agora no final do ano, 30 anos na polícia. Né? E, para mim, eu tenho a maior satisfação em ser policial, sempre gostei da minha profissão, amo o que faço. Né? Então, às vezes, a gente tem um período que a gente passa mais apertado, às vezes, né, um plano econômico que não dá certo, né? Enfim, o juro que está alto, o salário que às vezes está baixo. Então, a gente vai passando, né, por aquelas... Né? Então, às vezes está ruim, às vezes está mais ruim, às vezes dá uma melhoradinha, mas a pessoa que entra aqui pensando em ficar rica não vai conseguir. Né? Então, é uma carreira prazerosa, né? Dá a possibilidade do indivíduo ascender, né, profissionalmente. Né? Eu, por exemplo, entrei na Polícia Militar como soldado. Em 1985, iniciou minha carreira lá na cidade de Taubaté. E hoje sou capitão. Né? Pretendo, né, me aposentar aí tenente-coronel. Então, estamos chegando já pertinho do final da história. Mas a Polícia Militar, o índice de aprovação é muito pequeno, como o senhor acabou de falar, aí, de 1%. A seleção é muito rigorosa. É rigorosa. A seleção é rigorosa. O salário, como o senhor falou, não é uma profissão para ficar rico. Não é um bom salário, não é para ficar, não vai ficar rico aqui. Então, o atrativo mesmo, a pessoa tem que nascer para ser policial? Eu acho que é um dom, né? Como o bom médico é aquele que, né, que tem aquele dom, como o sacerdócio, né? Enfim. Eu acho que cada pessoa tem os seus pendores, né? Então, há de haver também aquelas pessoas que têm o pendor de ser policial. E a maioria das pessoas que eu conheço que estão dentro da polícia e à minha volta, eu entendo que são pessoas assim, que têm o pendor, né? Que tem a... Estatisticamente, capitão, falaram que a polícia nunca prendeu tanto quanto agora. Porque uma da reclamação é que a população tem o seguinte, o bandido foi lá praticou tal crime e de repente ele está na rua de novo. Mas aí precisa ficar claro o seguinte, para o nosso telespectador entender. O papel da polícia é prender, o papel da justiça é julgar. Quem coloca o bandido na rua não é a polícia. E também não é o juiz, é a lei que permite que depois de um tempo ele seja colocado na rua. Certo ou errada? É a lei, não é a polícia, não é o juiz. Mas se falou que agora nunca a polícia prendeu tanto. É isso mesmo? A polícia está prendendo muito, diariamente, né? E, infelizmente, né, a nossa lei, assim, essa é a visão de um policial, né? Não é a visão de político, é a visão do policial, de um policial qualquer. A nossa lei, ela é uma piada, né? Porque ela é muito frouxa. Então, o policial, ele se sente, às vezes, enxugando gelo, né? Porque ele prende, ele retira a arma da rua, ele faz a apreensão da droga, né? E daqui a pouco, passa um pouco, vai lá e vê, né, o marginal de novo na rua. O que a gente tem visto agora, recentemente, também é a discussão, né, da redução da maioridade penal, né? Então, muitos colegas meus são favoráveis à redução da maioridade penal. Eu, particularmente, eu sou contra. Capitão, o que para o senhor seria assim, a pedra de toque? Se falasse, olha, se eu tivesse poder, eu tivesse verba, esse tipo de investimento na polícia ia melhorar muito para a população, ia melhorar muito para o Estado. Aonde poderia se atuar na polícia com investimento? Se eu tivesse ali... Sem limite de verba. Capitão, o senhor vai decidir agora onde o senhor vai investir na polícia para melhorar. Onde o senhor investiria? Eu investiria em equipamento, principalmente para a polícia técnico-científica. Por que na técnico-científica? Porque nós dependemos deles para resolver uma série de crimes, né? E eu acredito que ainda há muito que se investir nos laboratórios criminais, né, e em equipamento mesmo para os colegas trabalharem, né? Capitão, o papo está muito interessante, felizmente nosso tempo está acabando. Queria deixar à disposição do senhor algo que eu não perguntei, alguma mensagem que o senhor queira passar à população, da Polícia Militar. Fique à vontade. Bom, o que eu queria dizer para a nossa comunidade é que a polícia ela só tem razão de existir pela comunidade, né?
Se não fosse a comunidade, não teria razão de existir a polícia. Então, a polícia militar é a sua polícia, né? O policial, muitas vezes, ele se sente afastado, né, da população. Então, não faça isso. O policial, ele está ali para te servir, para ser útil. Ele é um ser humano como você, né, que tem sentimentos, que tem a sua vida pessoal, que tem os seus problemas, que tem as suas alegrias. Mas ele está dedicando a vida dele para a comunidade, para defender a comunidade. E a gente vê diariamente, né, principalmente nos últimos tempos aí, a gente tem visto sistematicamente a morte de policiais em serviço, fora do serviço, defendendo a comunidade. Então, o povo brasileiro, ele tem que ter orgulho do policial. Ele tem que saber que aquele indivíduo ali, ele está disposto a dar a vida dele pela sua. Então, essa é a maior mensagem que eu gostaria de deixar hoje aí, é essa aí. Olhe para o policial que patrulha o seu bairro, a sua cidade, como um amigo, né? Como uma pessoa que está disposta a oferecer a vida por você. Capitão, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Você já sabe, nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.